Graça e paz, meus irmãos. Deus nos abençoe nesta manhã. Você que está em casa, nós estamos muito felizes de estar aqui na casa do Senhor. E saber que hoje é o primeiro dia da semana e que Deus, através da sua palavra, tem nos abençoado. Eu gostaria de, nessas palavras introdutórias, eu gostaria de dizer que esta igreja, a Igreja Batista Fonte da Vida, ela acolhe aqui um seminário, o Seminário Betel Brasileiro, e que tem contribuído para a formação, de muitos líderes da nossa capital baiana e até mesmo do estado. É uma igreja que abriu as portas para, nesta parceria com o seminário, está abençoando as lideranças deste estado e da capital também. Então, hoje, nós estamos aqui com uma programação totalmente diferente do habitual, e em que nós vamos estar com 2 domingos seguidos, com um dos professores deste seminário, o Seminário Betel Brasileiro, aqui em Salvador. O pastor e professor Ivonei Marques vai estar falando para nós, ministrando ao nosso coração, sobre a epístola aos Efésios. Então, eu convido você que está em casa, eu sei que talvez hoje você não pôde estar aqui conosco, mas eu convido vocês que nos ouvem para estar conosco no próximo domingo, aqui a partir das 9h30 da manhã. Nós estamos aqui com este estudo. Então, você está convidado e também está convidado para conhecer o Seminário Betel. Entrar em contato com as nossas redes sociais e com esta igreja também para obter maiores informações. Eu gostaria de convidar aqui agora o pastor Ivonei Marques, o nosso professor também, e dizer que seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Que os irmãos possam ser abençoados neste dia com a ministração da palavra, estudando. E eu quero convidar você, prepare seu caderno, viu? Suas anotações, porque você vai ter muita coisa importante para anotar, para aprender nesta manhã com esta escola bíblica especial. Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, louvor e exaltação. Amém? Estou feliz nesta manhã de estar com os irmãos aqui, para a gente estar aprendendo mais um pouco acerca da palavra de Deus. Nosso pastor José Pereira também, Deus continue abençoando esse varão de guerra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, como nossa irmã Alessandra falou, nós vamos estar estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, hoje e também no próximo domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, deixe sua Bíblia aberta, no livro na carta de Paulo aos Efésios, deixe aberta, para que a gente possa estar falando. A carta de Paulo aos Efésios, ela tem 6 capítulos. O primeiro capítulo, do 1 ao 3, o capítulo 1, 2 e 3, que é a primeira seção, ela vai falar mais acerca de doutrina. Paulo ensinando a igreja, doutrinando os ensinos. E do capítulo 4 ao capítulo 6 vai ser a prática cristã. Ele vai estar falando das doutrinas e depois do 4 em diante ele vai ensinar a igreja acerca da prática. Por isso que ele começa no verso 4, capítulo 4, dizendo assim, rogo-vos, pois, irmão. E quando ele vai escrever falando rogo-vos, e ele coloca esse pois,
Esse pois é uma conjunção na língua grega pós-positiva, que ele quer dizer assim: olha, tudo que eu te ensinei, do capítulo 1 até o capítulo 3, que a gente vai ver aqui, falando quem você era, que estava morto nos delitos, pecados, tantas coisas ele vem ensinando, mostrando quem agora nós somos em Cristo. E aí ele fez aquele ensinamento, e aí ele entra no capítulo 4 dizendo: por isso, tudo aquilo que eu te ensinei, ele vai dizer, a sua atitude, o seu comportamento como servo de Deus tem que ser outro. E aí ele vai dar a prática cristã, ou seja, o andar cristão, a santidade cristã. Porque estamos vivendo momentos em que a gente se depara com irmãos que se diz que é de Cristo, mas só misericórdia. Semana mesmo eu falei com o pessoal lá, falei assim: olha, se você não vai ficar na igreja, vai para outro lugar, aprenda uma coisa: nunca ligue para ninguém para dizer, eu não vou mais ficar, não, vou para outro lugar. Você pode ligar para o seu líder, seu pastor, e falar, podemos conversar, e converse e fale frente a frente, porque isso chama-se de caráter e personalidade. E hoje estamos vivendo momentos que as pessoas não estão nem aí para isso. Amém? E por isso Paulo vai falar, rogo-vos, pois, ele vai falar aqui acerca da prática cristã, a conduta do servo de Deus. Aí ele vai dizer, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava. A gente vai ver mais na frente esses detalhes. Então, é 6 capítulos divididos do 1 ao 3. O capítulo do 1 ao 3 é doutrina, e do 4 ao 6 é a prática. Amém? É a parte da prática. Aqui tem Efésios, bênçãos espirituais para o povo de Deus. Aqui eu vou estar adiantando que é o mapa de onde era a cidade de Efésios. Vocês já ouviram um pouco aqui, né? Falando todo esse contexto do que era a igreja ali estabelecida em Éfeso, que tinha aquela deusa Diana, tantas situações. E Paulo, ele se encontrava em Roma preso. Aí eu vou pular um pouco aqui. Por exemplo, no capítulo 1, Paulo, ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Amém? Aí nesse primeiro capítulo, Paulo vai se identificar como apóstolo de Jesus Cristo. Como apóstolo. Paulo, ele é o autor. E ele vai escrever aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aí eu pergunto, ele está escrevendo para dois tipos de pessoas? Santos e fiéis? Sim ou não? Não? Todo santo, o que é santo? Separado. Separado de quê? Do pecado, das coisas que desagradam a Deus. E fiéis, que têm fidelidade, né? A Cristo, fiel a Cristo. Então aqui não é dois grupos de pessoas, mas a gente às vezes, pessoas vão ler aqui e vai entender, parece que é dois grupos, mas não é dois grupos de pessoas. Aqui é um grupo de pessoas só que ele vai estar abordando. Aí no verso 2 ele vai dizer: a vós graça e paz da parte do nosso Pai
e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai usar duas palavras aqui, graça e paz. Aí ele começa no verso 3 dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de quê? De bênçãos nos lugares celestiais. Então a carta aos Efésios é uma das mais ricas cartas do Novo Testamento. É uma carta muito rica. E se você realmente, com detalhe, você for estar estudando, vendo esta carta, realmente é muito maravilhosa essa carta. Então o destinatário, a gente já viu aqui, vocês, só uma recapitulação rápido. A mensagem, o que Deus fez por meio de Jesus Cristo. O que foi que ele fez? O autor é Paulo, destinatário nós já falamos. A mensagem, o que Deus fez por meio de Jesus Cristo e continua fazendo através da obra do Espírito Santo. Deus, ele tinha o propósito, mandou o filho veio e agora o Espírito Santo continua. Todo dia o Espírito Santo ele está falando à igreja. Mas às vezes muitos não estão dando ouvidos. E aí segue os seus próprios caminhos, como está seguindo. A data, o tema central, a nova o quê? A nova sociedade de Deus. A igreja, Efésios é pura eclesiologia, é pura igreja. Porque a igreja não é um tal templo, quatro, não. Eu e você, individualmente, cada um de nós fazemos parte, somos a igreja. E aí ele vai ensinando tudo. Aí por isso que ele entra no capítulo 4 para dizer como você deve estar andando. E você, como cristão, como servo de Deus, como é que você tem andado? Em casa, na sociedade, como é que as pessoas estão olhando? Que nós estamos sendo vistos por uma nuvem de testemunha. Eu saí de casa hoje, estou indo para a igreja. Qual o propósito de você vir para a igreja? Seja qual for o dia de culto, qual o propósito que você vem? Eu estou indo para o pastor ver que eu estou indo, para ver que meu líder está indo. Eu vou ver quem vai ministrar. Independente de tudo isso, irmãos, nós temos que ter a consciência que nós estamos indo para a igreja para adorar ao Senhor e reconhecer o que Ele fez nas nossas vidas. O que Ele fez nas nossas vidas. Quando a gente para e vê como era a nossa vida antigamente e vê o que Deus está fazendo e continua fazendo, largar esse Deus jamais. Então o tema central é esse, é a nova sociedade em Deus. A sociedade está aí, está um caos, não há esperança, é isso, é aquilo, mas nós como igreja, como servo de Deus, nós somos a sociedade de Deus e temos que fazer a diferença. A data e local onde foi escrita, provavelmente na prisão. Na prisão. Paulo estava preso. Paulo estava preso. E ele vai estar escrevendo, quando você vê no capítulo de número
3:1, ele vai dizer: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, por amor ao Evangelho, por amor à palavra de Deus. Paulo se encontrava preso, mas mesmo se encontrando preso, Paulo disse: eu não cesso de orar por vós, eu não cesso de dar graças a Deus por vós. Paulo, ele vai dizer, tendo ouvido falar acerca do seu amor e da sua fé. Paulo vai dizer isso aos irmãos que está em Éfeso, que ele ouviu falar da perseverança, do amor em que o povo ali se encontrava, aquela igreja. Mas quando vai você estudar Apocalipse, a carta aos Efésios, Paulo vai dizer: tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Não passou nem 30 anos, a igreja perdeu o amor, perdeu a perseverança. Quantos anos você tem no Evangelho? Quantos anos você tem no Evangelho? 1, 2, 3? Eu tenho 25 anos de Evangelho, 15 em uma obra. E eu falei recentemente assim, olha, falei publicamente com o pessoal, porque aconteceu umas coisas. Eu falei 25 anos de Evangelho, 15 anos de Evangelho, ou na obra lá. Eu falei a cada um: minha irmã, qual foi o dia em que eu fui para outra igreja e chamei assim: vamos em tal igreja, lá tá bom, tá isso e aquilo, vamos comigo, vou dar um estudo ali, venha comigo. Nunca. Perguntei a cada um, a não ser que tenha uma igreja, uma festividade, convida, Senhor, a gente vai dar o apoio ali, mas fora disso, nunca chamei. E eu falei, principalmente pessoas de fora, de outro ministério, nunca chamei. Aí eu falei, estou falando isso porque está acontecendo, pessoas que se achegou, está chamando os irmãos daqui para ir para outro lugar. Ah, porque lá está melhor, lá está isso, lá está aquilo. Eu falei, eu nunca fiz isso com nenhum aqui. Então observe aquele que Deus colocou para conduzir a sua vida. Primeiramente, eu tenho responsabilidade para com Deus e depois para cada um de vocês que aqui estão lá na nossa congregação falando. Então Paulo, ele vai dizer, lembra-te, pois não te cair, arrependa-te, volta ao primeiro amor. A igreja perdeu o primeiro amor. Como é que está o seu amor? Continua fervoroso? Continua o mesmo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E Paulo, ele vai dizer, João escrevendo lá, né? Jesus lá, o anjo falando, olha, aquela igreja, vocês perderam o primeiro amor. Não passou muito tempo. E Jesus vai dizer, porventura, quando o Filho do Homem se apresentar na terra, ainda vai existir a fé? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Amém? Então a data, ela foi escrita em um momento que Paulo estava na prisão. Aí você vai ver um pouco do esboço geral da carta, um esboço geral.
que é a introdução, a nova vida que Deus nos deu em Cristo, vai ver a nova sociedade, os padrões que Deus espera da nova sociedade, os padrões que Deus espera da nova sociedade. Queria falar aqui, começa que é a prática, rogo-vos, pois. Aí ele vai dizer, né? A pessoa, ó, irai-vos, 4:26, irai-vos e não pequeis, não dê lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte, antes trabalhe, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Ele vai dar sérias características. O sábio Salomão, em Eclesiastes 12:14, ele diz assim: Deus trará à tona a juízo todas as coisas que estão encobertas, ocultas. Deus vai trazer tudo à tona, quer boas e quer maus. Aí eu falo assim: eu não me importo se você fala mal de mim, se você me critica, eu não ligo, porque um dia tudo vem à tona, quando no juízo de Deus, no tribunal de Deus, tudo, as coisas escondidas, tudo um dia vem à tona. E aí ele vai dizer os padrões, como nós falamos aqui. E nós, como os cristãos, temos que realmente atentarmos para essas coisas que o Espírito Santo fala ao nosso coração a todo momento. Aí vem a saudação do apóstolo Paulo. Ele no 1:2, a graça a vós outros e paz da parte de Deus. Ele vai iniciar com a saudação, que é a graça, a paz. Que aqui já foi dado aqui um pouco disso aqui, né? Aí do 1:3 ao 6, a bênção de ser escolhido pelo Pai. A bênção de ser escolhido pelo Pai. Somos o povo de Deus, e a bênção grandiosa para nós. Paulo os chama de toda sorte de bênção espiritual. Bendito Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas. Foi algumas? Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se o cristão tomar posse das bênçãos, daquilo que Deus já fez, continua fazendo, que ele está assentado com Cristo nos lugares celestiais, é uma coisa maravilhosa. Não tem diabo, não tem demônio, não tem ser humano nenhum que pode atrapalhar todas as bênçãos que Deus tem para mim e para você. Diabo não pode, homem não pode, demônio não pode, ninguém pode. A única pessoa que pode atrapalhar é você mesmo. É você mesmo. Na hora certa, a bênção do Senhor, ela chega na sua vida. Semana passada, terça, eu fui humilhado. Terça. Só em falar, a irmã fica até querendo vir de pessoas que estão na igreja. Eu fui humilhado terça. Aí falei: meu Deus, mais uma vez, Senhor, a mesma pessoa. No outro dia, recebe uma ligação, glória a Deus, ligo para a esposa: você está em pé ou sentada?
Aí eu falei, sente para você não cair, que Deus derramou uma bênção maravilhosa, que ainda não posso estar falando assim, que ele vai assim, ó, e fique. É Vitor, fala assim, meu Deus, Deus é maravilhoso. Deus, Ele é maravilhoso. Deus cuida de cada um de nós. Então, Ele nos abençoou, irmão, com toda a sorte de bênção. Ó, Ele nos tem abençoado, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos concedeu gratuitamente, grandemente, grandes coisas Deus fez por mim e por você. Ó, verdades importantes sobre a eleição. A doutrina da eleição é uma revelação divina e não uma especulação humana. Deus te escolheu. Ele resolveu investir, vale a pena, eu vou. Aquele Ivonei que a sociedade dizia, não, aí é um fracassado. Aqueles que a sociedade dizia, não, isso aí é um derrotado. Aqueles que a sociedade dizia, isso aí não presta para nada. Ele vem, se levanta do trono e vai dizer, não, para a minha sociedade, para o meu reino, ele tem valor, ele tem importância. Estendeu a mão, me levantou e colocou um novo hino nos meus lábios e também com certeza nos seus lábios. Porque a sociedade pode dizer, não, você não tem valor, você não tem jeito, você não... Mas Deus não, você tem valor. Te coloquei no meu reino, te escolhi. Paulo vai dizer, o amor de Deus nos constrange. O que foi que ele olhou para você e viu e resolveu, não, a gente não consegue explicar, não consegue entender este Deus de amor, este Deus de misericórdia. Deus te ama. Possa ser que ouça alguém, algum inimigo, não, você não tem valor, você é desprezado, ninguém te ama. E não, Deus, Ele te ama. Seja sensível à voz do Espírito Santo, para dizer, ouvir a cada dia, filho, eu estou contigo, eu te amo, eu não desisti, eu estou com você. Deus nos ama. Aí vem a doutrina da eleição, é um incentivo à santidade. Ele te escolheu, e se Ele te escolheu, é um incentivo à santidade. A doutrina da eleição é um incentivo à santidade. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos. Longe de mim estimular o pecado. A doutrina da eleição o proíbe e nos impõe a necessidade de uma vida santa. Aquele que me escolheu, aquele que me resgatou, aquele que está apostando em mim, ele é santo, ele é puro. Então eu tenho que ser separado, eu tenho que a cada dia me santificar, me purificar. Eu quero estar mais próximo de Deus. Aí por isso que ele vai dizer, olha, se você agora é uma nova criatura, se você agora faz parte da nova sociedade, a sua conduta agora é essa. Aí ele vai dar, capítulo 4 em diante, a nova vida em Cristo. Então nós temos que ser incentivado à santidade, a estar orando ao Senhor. Mas quando vai se observar, vamos fazer um culto de oração. Tem muitos irmãos que já vou embora.
São poucos que querem estar orando, dobrando os joelhos, se derramar em lágrimas. Você vai ver homens de Deus que não tinha nem dizendo questão do pecado, mas Senhor, o povo, e ele se incluía. Paulo, ele vai dizer: por esta causa eu me ponho de joelhos, por esta causa, irmão, eu me ponho de joelho pela causa do evangelho, pela tua causa, meu irmão, pela causa da igreja. Vamos nos colocar de joelho, vamos orar, vamos clamar, derramar a nossa lágrima. Mas tem muitos que estão com a alma seca. É lindo, é tão gostoso e maravilhoso quando você dobra o joelho e começa a dizer: Deus, é luta, e não começa nem mais falar, começa a chorar, aí de repente sente uma mão, aí tocou-me Jesus, e de paz Ele encheu meu coração. Aí começa a ouvir a voz de Deus. Oh, que coisa linda! Oh, que coisa maravilhosa! Aí começa a ouvir Deus falando: estou contigo, filho. Ou com você, e você levanta mais revigorado, animado. Vamos lá, vamos. Está faltando isso. Está faltando isso, irmão. Essa questão está faltando na vida de muitos. Incentivo à santidade. Oração, oração. Se você tirar o ó, fica a palavra ração. Ou seja, eu entendo que a oração é uma ração para a minha vida espiritual, assim como a palavra de Deus. Mas muitos não querem orar, não querem meditar mais na palavra de Deus. Então, a doutrina da predestinação, ela nos incentiva, da eleição, a buscar a santidade, porque Deus, Ele é santo. Aí vem a doutrina da eleição, tem como resultado isso aí, redenção. Você buscar ao Senhor, você está adorando ao Senhor, buscando a Ele, estímulo à humildade. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa maravilhosa, em nome de Jesus. Aí uma aplicação, tem uma aplicação que vai dizer: a doutrina bíblica da eleição ensina que Deus pensou em você antes que o mundo fosse criado. Antes de o mundo ser criado, Deus já pensava em você. Por isso que todas as bênçãos já estão projetadas. Esse é o caminho, andai nele. Mas às vezes tem pessoas que querem sair do caminho. Está demorando de chegar a minha bênção, está chegando a minha vitória, aí sai do caminho. Continue no caminho, que a bênção vai chegar, a vitória vai chegar. Então, como é que isto mexe com você em saber que Deus pensou em você antes que o mundo fosse criado? Como é que isso mexe com você? João Batista vai dizer: eis
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ali quando se apresentou para se batizar. Mas lá em Apocalipse vai dizer: João, não chores, porque aqui eu te apresento o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes, Deus, ele já pensava em tudo na sua onisciência, ele já pensava em tudo. E isso é maravilhoso para cada um de nós. A bênção de ser redimido pelo Filho. Aí vem redenção, 3 bênçãos que o apóstolo descreve: redenção, ele vai unificação e vai falar sobre também herança. Aleluia. Ele vai falar redenção. A palavra denota uma remissão de dívida mediante o pagamento de determinado valor. A dívida foi paga devido ao pecado, devido a se afastar de Deus. Estávamos destinados à ira de Deus, à sentença. Aí, como eu tenho dito, João 1,14, né? Que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ou seja, eu digo, Jesus, Deus, se fez gente. Deus se fez gente para mostrar a gente a ser gente. Porque gente só entende mesmo o pastor Pereira. Porque gente, misericórdia. Aí Deus, eu vou descer na terra, eu vou ensinar o ser humano a ser gente. Porque gente é gente. E só entende a gente quem fez a gente, que foi Ele. Porque não é brincadeira não, viu? Um animal você pega lá, olha, dá isso, aquilo, vai. Ele vai lá, ó. Mas gente, misericórdia. Só Deus mesmo para nos compreender. Amém? Então, redenção, unificação. O propósito de Deus é o de estabelecer uma nova ordem, uma nova criatura. A expressão de Efésios 1:10, de fazer convergir nele, ou seja, nele que é o cabeça. Jesus Cristo é o cabeça de todas as coisas. De fazer convergir nele em Cristo, porque Ele é o cabeça. Aí vem uma aplicação, ó. Com o senhorio cósmico de Cristo, ou seja, o domínio que Ele terá sobre todas as coisas, aumenta a sua confiança e esperança nele. Você realmente acredita que um dia tudo estará debaixo de um só cabeça? O mundo está aí, ó. Os governantes, tantas coisas, mas o final é que vai ser tudo convergido para Deus. E a Bíblia vai dizer que depois que todas as coisas estiverem sujeitas ao Pai, até o próprio Filho se sujeitará também a Ele. A bênção do selo do Espírito Santo, a bênção do selo do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo no seu povo é a prova de que ele pertence a Deus. O Espírito Santo é a marca. Você foi marcado, você foi selado. O selo com o Espírito Santo fala de propriedade. O gado e até mesmo os escravos naquela época eram marcados com um selo pelos seus donos, a fim de indicar a quem pertencia. Deus colocou o seu Espírito dentro do seu povo para marcá-lo. Deus
te deu o Espírito Santo, aleluia, ó, o Espírito Santo em nossa vida, ele é um selo. Então, como antigamente o gado, o escravo era marcado, não, ele tem dono. E o inimigo sabe, quando olha na minha vida, na sua vida, não, ali tem um dono, ele pertence a alguém. É por isso que eu digo, olha, eu não quero brigar, não quero discutir, não. Quem me justifica é Deus. Quem te justifica é Deus. Você tem um dono. Você não é qualquer pessoa, não. Não, não. O meu pai, o seu pai, ele é o criador de todas as coisas. O seu pai, ele disse assim, olha, por acaso há alguma coisa demasiadamente impossível para mim? Ele é o dono de todas as coisas. Porque nós éramos filhos da ira. Mas quando foi feito o sacrifício que nos reconciliou, que estávamos mortos, agora tornamos filhos de Deus por herança. Tudo é de Deus, tudo também é seu, meu querido. Tudo é nosso, irmão, mas às vezes o cristão não toma posse das bênçãos, das vitórias, daquilo que o Senhor tem. Então, o selo, você já foi marcado como Espírito Santo. O selo como Espírito fala de segurança. A Bíblia tem várias ilustrações desse uso. Quando o rei Dário selou a boca da cova dos leões, Daniel não tinha condições de sair. No tempo em que Esther, a rainha, o rei usou seu anel para selar suas capas e documento. E uma vez feito isso, ninguém podia alterar o conteúdo. Pilatos fez a mesma coisa quando ordenou que os soldados guardassem o sepulcro onde foi colocado Jesus. Ou seja, é segurança. Ele te selou como Espírito, porque há uma segurança na sua vida. Você é selado. Então tem que tomar posse. Foi como uma vez uma pessoa chegou, falou um negócio, de repente, eu, por gentileza, o senhor pode se assentar, ficar em tal lugar. A pessoa olhou assim, aí fez um gesto de mão. Quando fez para me dar um murro, a mão parou assim no meu rosto, ficou assim balançando. E a pessoa começou a falar: se você soubesse quem está aqui na sua frente que parou esse murro. Pô, irmão, eu sempre fui assim magro, a pessoa forte. Aí na hora, um negócio assim, que ele queimou de Deus, peguei a mão assim, bora rapaz, você vai lá para fora. Ele foi todo quietinho assim, foi saindo. Porque é segurança, convicção. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo aí fora. Deus está com você, meu irmão, minha irmã. Você foi selado como Espírito Santo. Ele é o penhor. Penhor é aquilo que é dado como garantia. Aleluia, ele é o penhor da nossa herança. Aí, ó. O selo como Espírito fala de propriedade. O selo como Espírito fala de segurança. E o selo como Espírito também é um penhor. E aí vem uma ilustração, uma aplicação. Será que toda pessoa que diz que está em Cristo deve ter esta segurança que o Espírito Santo oferece? Toma posse. Tem que tomar posse. Amém? Das bênçãos de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. De eternidade, né? De eternidade a eternidade, Deus opera todas as coisas de acordo com seu plano perfeito, o que inclui toda a história, todos os homens e tudo que existe nos céus e na terra.
todo o propósito é cumprido em Cristo. O que significa que cada bênção é concedida aos homens. Todas as bênçãos é concedidas aos homens que estão em Cristo. Está em Cristo. Cristo, Deus está dentro de mim. Dentro. Aí por isso que tem que ter a convicção, para aí. Deus está dentro de mim. Deus almejava, desejava. Então, aí por isso que o verbo tabernaculou, Deus veio fazer morada. É como Paulo vai dizer em Romanos 5, porque Deus derramou o seu amor através do Espírito. Aí derramou, acabou. Não. O verbo ali na língua grega é outra coisa, é um tempo auristo, que Deus está dizendo: olha, eu derramei o meu amor em você, e esse amor continua aí dentro. E por que não ama? Por que não se ama? Tem raiva de um, raiva do outro. Ó, você passou por mim, não me deu a paz do Senhor. Vem aqui, bota o dedo, cortou, estou de mal com você. Não, você fez isso comigo e eu te perdoo. Fique lá e eu fico cá, não quero nem contato mais com você. Que negócio é esse? Você faz parte da nova sociedade, da família de Deus. Somos o mesmo Pai. Por isso que ele vai lá falar da conduta. A conduta cristã, que eu falei aqui, deixar a mentira, não dê lugar ao diabo. Por isso, deixar a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo. Falai a verdade. Mas às vezes não se fala. Temos que entender que nós somos diferentes. Somos povo de Deus. Por isso que Paulo vai ensinar, capítulo 1 ao 3, olha, Deus nos escolheu, nos abençoou, nos selou, fez isso por nós, somos seus filhos, temos a herança, Ele está conosco, isso, aquilo. Aí ele vai dizer, por isso, capítulo 4, você tem que andar assim, 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 assim. Aí ele vai dizer, aí depois que vai dizer como vai andar, capítulo 6, no demais, irmãos meus, revesti-vos com toda a armadura de Deus, que a gente vai ver mais na frente. Aí tomar a armadura, aí vem o capacete, você guardar a sua mente. É como eu ouvi uma mensagem falando assim: as nossas atitudes, comportamentos têm que ser maior do que os nossos sentimentos. Sabe por quê? Tem gente que vem, pastor, eu senti que tem que fazer. Sentiu. Tem muita gente que faz assim, né? Procura, eu senti que temos que fazer isso na igreja. Eu senti que tem que fazer, que tem que mudar isso aqui. Sentiu vem do coração. Enganoso e perverso é o coração do homem. Quem vai poder entender? Então, a nossa atitude tem que ser maior do que os pensamentos, do que os sentimentos. Como a pessoa, não, eu vim, mas eu senti que eu não vou ficar aqui, não, eu vou para outra igreja. Você sentiu? Sentiu como? Não sabia nem explicar como foi que sentiu. Você sentiu como? Sentiu o quê? Que não quer mais ficar por aqui. O que foi que você sentiu? Uma coisa que eu não sei nem explicar. Aí eu já estou aprendendo mais um pouco. Eu falei, vá orar e vá. É como o nosso colega falou assim: todos aqueles
que vão e depois volta, vou voltar, amém, glória a Deus. Procure aí ficar junto com os novos convertidos, para você aprender mais um pouquinho. Porque nós estamos caminhando, crescendo. Paulo vai dizer, eu era menino, pensava como menino, mas depois que cresci, deixei as coisas de menino de lado. Você cresceu, mas tem gente que quer ficar o tempo todo como criança, o tempo todo menino, o tempo todo uma criancinha. Pastor, me carregue, pastor, me pegue aqui, pastor, me leve ali. Só pastor Pereira mesmo, pegar uma pessoa de 30, 40, não sei quantos anos, pastor, me carregue, pastor já com a idade mesmo, misericórdia. Aí eu falo, irmão, vai matar outro. Porque você, né? Porque a criança você vai pegar, os filhos mesmo, quando está pequeno, você pega, bora meu filho, carrega, bota aqui e tal, não vamos lá brincar. Mas o filho vai crescendo. E aí você não mais pegar o filho, vamos botar ele carregar como era antigamente. Não, você vai caminhando, meu filho. Mas tem cristão, irmão, misericórdia. Está ouvindo, isso não muda, a mesma coisa, não quer, desenvolve, quer a mesma situação. E fica, pastor, aí quer que o pastor carregue, quer que o pastor faça isso. Pastor não foi aqui na minha casa, pastor não fez isso comigo, pastor não sei quem. Deixa disso. Olhe para Deus, busque o Senhor, adore a Ele. O pastor não veio aqui, mas saiba de uma coisa, Ele não te esqueceu, Ele está do seu lado, Jesus Cristo, Deus, todos os dias. É isso que temos que ter, essa convicção, que Ele está conosco, Ele não nos abandona, irmão. Mas pessoas, qualquer coisinha, só Jesus, só Ele mesmo. Aí vem oração para iluminação e conhecimento, que Paulo agora vai estar falando, oração e conhecimento. Aí ele vai dizer, deixa eu ver aqui aí ó, as orações de Paulo, as orações que Paulo escrevendo, as orações de Paulo são o ponto culminante das suas epístolas. No texto que nós começamos a ler, Paulo ele faz uma descrição delas, uma oração breve, mas profunda, riquíssima em conteúdo e doutrina bíblica. Paulo escrevendo uma carta e se deteve para orar. Quem o teria motivado? Paulo escrevendo uma carta e ele se deteve para estar orando. Ele estava ali orando, começou a orar. Quem o teria motivado? Seria a alegria de saber que em Cristo todas as bênçãos espirituais está para o povo de Deus? Ele vai dizer aqui, deixa eu ver qual foi o versículo, que ele vai começar aqui, ó. Aí nele digo como fim, o qual, aqui verso 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Não cesso de dar graças a Deus por você. Eu não cesso de dar graças a Deus por você. Sempre, sempre lembrando-me de vós nas minhas orações. Sempre que estou orando, eu me lembro de você nas minhas orações. Você se lembra de mim nas suas orações? Se lembra do pastor Pereira, as orações? Da irmã Alessandra, dos irmãos que você não conhece, lembra das orações? Não dá para orar. Eu falo assim, a gente tem tanta coisa para orar. Se você, eu falei o seguinte, pega o nome de todo mundo que está aqui, que você conhece, e aí vou começar a orar. Aí começa a orar.
sua família, o irmão tal, família tal, do pastor, a família do pastor, o filho tal, isso, irmão tal. Quando você pensar que não, rapaz, fiquei aqui 2 horas de relógio orando. Mas tem gente que não tem o hábito de estar orando. E Paulo vai dizer: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me das minhas orações. Paulo, qualquer que tenha sido sua motivação, o que resultou foi uma oração que nos estimula a fazer o mesmo. Louvor e petição, ações de graça e súplica, sobre a tônica nesta oração, que nos ajudará a manter o equilíbrio espiritual. Aí vai entrar, a fé em Jesus estava presente. Aí vem gratidão. A fé em Jesus estava presente entre eles. Gratidão. De alguma forma, Paulo obteve informações sobre o que estava acontecendo entre os efésios, que o fez se alegrar diante de Deus. Vejamos o que ele ouviu. A fé, ele vai dizer no verso 15: por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo, a fé e o vosso amor para com todos os santos. Eu estou aqui preso, eu estou encarcerado, mas eu estou ouvindo acerca da fé de vocês. Eu estou ouvindo acerca do amor que há entre vocês. Já pensou? Pessoas de longe, eu estou ouvindo a fé que existe aí nos irmãos da Igreja Batista Fonte da Vida. Eu estou ouvindo acerca do amor que há entre os irmãos. A sociedade aí fora está vendo, ouvindo, não, os irmãos daquela igreja se amam, os irmãos daquela igreja é um povo diferente, realmente fazem parte da sociedade de Deus, eles andam diferente, eles falam diferente, o comportamento é diferente. Isso tem que ser a igreja. Mas às vezes, como é que você tem andado? Qual tem sido o seu testemunho com seu vizinho que está olhando ali, vai para a igreja, prefiro ficar aqui do que ir ali. Que não seja isso na sua vida, que as pessoas possam olhar e mesmo sem palavras dizer eu quero. É como uma pessoa falou assim aqui, faça favor, onde eu moro, aí me chamou, esse daqui, ele é crente, é cristão, né? Cristão. Eu nunca fui na igreja, que ainda vai chegar um momento, mas esse daqui, eu conheço ele, como era a vida dele, o que Deus fez na família, está fazendo. Com ele, eu vou para a igreja. E aí a pessoa que estava com essa pessoa falou assim, já que eu não conheço ele, eu conheço você, o seu caráter, a personalidade, então esse rapaz eu posso convidar para ir lá ministrar uma palavra. A pessoa, o ímpio, olhando, e outra pessoa, irmão, e você? Amém, irmãos? Então, gratidão. O amor aos irmãos estavam sendo exercitado entre eles. Quando trabalhou na igreja de Éfeso, Paulo mostrou com o próprio exemplo como se vive o amor. Vamos ver Atos 20, 35? Atos 20, verso 35. Atos 20, 35. É Atos 20, 35, diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim
é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é o quê? Tem gente que só quer receber. Tem gente que só quer receber e não quer dar. E o reino de Deus é perdendo para se ganhar. Ninguém quer perder. Aquela parábola do rapaz que encontrou uma pérola preciosa. Ele foi, vendeu tudo o que tinha para comprar aquela pérola preciosa. Mas tem gente que não quer perder. Não, vou perder isso aqui não. O reino de Deus é o contrário. É perdendo para se ganhar. Não vou fazer isso, inventar e tal. Mas você ganha. As bênçãos de Deus é perdendo para se ganhar. Hoje a gente fala assim: poxa, estou aqui na nossa casa, isso, tantas coisas. Como foi? Como isso aqui? Aí quando vem alguma relembrança, a gente vê, é a mão de Deus. É a mão de Deus. E aí novamente outras bênçãos. É só vitória, irmão. Só vitória. É perdendo, né, para se ganhar. Perder. Mas tem gente que só quer: eu quero receber, eu quero receber, quero receber. Não. Mas ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Só quer ganhar, ganhar. Então aprenda isso aí. E aprenda uma coisa: você pode até perder uma batalha. Você pode perder uma batalha. Amém. Mas saiba de uma coisa: a guerra você não perde. Você pode perder uma batalha, mas a guerra você não perde, porque o Senhor dos Exércitos está com você. Aparentes derrotas são prenúncios de grandes vitórias. Aparentes derrota é prenúncios de grandes vitórias. Amém? A fé em Jesus, o amor entre eles, e aí vem essa aplicação. Aí vem essa aplicação que fala: por que a fé em Jesus? Por que a fé em Jesus e o amor entre os irmãos precisam andar de mão dadas? É importante. Como é que você não tem fé em Jesus? Aquele que diz que me ama e odeia o seu irmão, nós temos que guardar os mandamentos, os ensinamentos de Cristo Jesus. Amém? Temos que estar guardando. Termina 11 ou é meio-dia, 12h30, 1h? 11, né? Pronto. Já estamos encerrando daqui a pouco, falta alguns minutinhos. Aí vem petição, que é o capítulo 1, do 17 ao 23. Paulo vai falando, né? Para que o Deus de nosso Jesus Cristo, o Pai, glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Porque Paulo, após dar graças a Deus pela vida dos seus leitores, parece ainda não estar satisfeito. Ele continua orando, porque sabe que a extensão das bênçãos precisa ser reconhecida pelos seus leitores. Eles precisavam saber qual era a plenitude no que Deus reservou aos santos, qual é a garantia dessa plenitude, dessas bênçãos espirituais. Paulo nos dá a resposta: Deus nos dá o espírito de sabedoria e revelação a isto, que é o Espírito Santo. Ele é o agente da revelação, por isso devemos orar a favor do seu ministério de iluminação, para que o Espírito Santo venha
iluminar os nossos olhos, venha nos dar espírito de sabedoria, ó, tendo iluminado os vossos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e qual, 19, e qual sobre a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Eu oro a Deus para que você entenda este poder que habita em você, que o diabo sabe, os demônios não sabem. Existe um poder com você que você não sabe, que é o Espírito Santo. É a presença, é o próprio Deus na sua vida. Aí Paulo vai estar falando dessas coisas, amém, irmãos? Aí, ó, a esperança do chamamento de Deus. Ele nos chamou para sermos, aí, ó, bênção de Deus, ó, sermos santos. O sofrimento, se for necessário, sofrimento também, se for necessário. Às vezes vamos passar por sofrimento, mas é necessário para poder sermos também aperfeiçoados. A esperança do chamamento de Deus, a glória da herança de Deus. O texto expressa o desejo de Paulo de que os crentes compreendam quão preciosos são para Deus. Aí vem a grandeza do poder de Deus, que é o Espírito Santo, que habita em cada um de nós, amém? E aí, Paulo, ele vai dizer no verso 21, 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também nos séculos vindouros, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas espirituais o constituiu como cabeça da igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre todas as coisas, amém? E aí depois que você compreendeu isso, o que Deus fez, as bênçãos que Deus fez, e aí ele vai entrar o capítulo 2, que nós vamos ver na próxima semana. Capítulo 2 a gente vai ver, Paulo vai dizer: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. E aí entra o capítulo 2 de Efésios, que a gente vai entender como nós estávamos e que Deus nos abençoou tremendamente com toda a sorte de bênçãos, amém? Então, que Deus em Cristo possa nos abençoar. E aí semana que vem é só vitória, amém? Semana que vem, dia 21 de novembro, esteja aqui, dando continuidade a esse estudo. E também à noite, vamos estar aqui também à noite, também num culto maravilhoso. E com certeza Deus tem grandes coisas, amém? Eu até trouxe aqui, tipo um esboçozinho de Efésios, que tem a igreja, a epístola, os ensinos, palavras-chave, como eu falei, seção doutrinária do 1 ao 3, a questão da prática. Capítulo 1 é as saudações. Aí no 2, as bênçãos de Deus, do verso 1, 3 ao 14. A parte 3, que é a oração pelos membros do seu corpo, Paulo orando. Do 1 ao 22, aí Paulo, Cristo, que ele é o cabeça. E aí na seção 5, preparação para sermos membros do seu corpo, que é do capítulo 2, do verso 1 a 10. Aí surge a obra de Deus que ele fez no corpo. Então isso aqui, que é um esboçozinho, é muito interessante. Eu parece que trouxe 30,
Aí está ali na pasta. Se você não quiser, está até ali na pasta. A gente pega e passa para os irmãos. Acho que eu trouxe 30, amém? Que Deus em Cristo, 30 com esse daqui, 31. Então, aí depois no final a gente passa para os irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Nossa irmã Alessandra. Irmãos, glória a Deus, né? Fomos abençoados? Amém. Fomos muito edificados pela palavra do Senhor. Isso é doutrina que está escrita nas Escrituras e que nós precisamos ler, entender, estudar para praticar. Porque como aprendemos nesta manhã, fazemos parte da sociedade de Deus, que é chamada de igreja. Igreja é isso. Então eu quero convidar os irmãos, já foi feito aqui o convite para que na próxima semana os irmãos estejam aqui. O professor, o pastor Ivonei Marques vai estar novamente trazendo o estudo. E eu queria que você estimulasse outros a aprender mais da palavra. Convide. Às vezes é um irmão que está perto da sua residência, fale, compartilhe com ele a palavra e traga mais uma pessoa para ser abençoada. Eu vou pedir ao pastor José Pereira que venha aqui à frente e possa fazer uma oração. E essas escolas, irmãos, que estamos fazendo, vão ser especiais. Nós vamos estar encerrando agora. O culto vai ser no início. A nossa devocional vai ser no início. Então, é importante que você chegue aqui no início, para que possamos, neste momento, estar encerrando as nossas atividades aqui do culto pela manhã. Tá ok? Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Convido a igreja a se colocar de pé. E eu quero mais uma vez dizer à igreja como Deus tem falado conosco. E há uma alegria muito grande em vê-los aprendendo da palavra do Senhor, mas eu gostaria que você fosse agente multiplicador. No próximo domingo, eu creio que se você for um agente multiplicador, a igreja vai estar cheia, porque o nome do Senhor estará sendo glorificado através do ensino da palavra. Eu quero pedir permissão também à igreja agora e também ao ministro de homens, porque na sexta-feira começa com o pastor Manuel o segundo congresso de homens desta igreja. Eu quero que todo homem desta igreja seja um agente multiplicador, porque eu quero crer que nós vamos ter na sexta-feira uma grande quantidade de homens e as mulheres que virão no culto normal, porque o culto é normal, mas a presença dos homens será grande, como também as festividades continuam no sábado para os homens, e domingo nós vamos ter um grande número de homens e mulheres de Deus aqui nesta igreja, e nós veremos a glória de Deus mais uma vez aqui neste lugar. Quero compartilhar que nós, igreja do Senhor, temos que orar mais em favor das famílias, em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque esta manhã foi uma manhã de bênção para a tua igreja. O pastor e professor Ivonei, usado pelo teu Espírito Santo, ministrou ao coração desta igreja, ao coração dos irmãos que estão em seus lares e aqueles que ainda vão ouvir a
tua palavra, vai ser impactado pela mesma palavra, e a bênção que foi ordenada hoje aqui nesta igreja, ela continuará na sua casa, na sua vida, desde agora para todo sempre, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz para transformar, multiplicar, abençoar, oh, aleluia, e trazer esperança e vida e paz. Deus, muito obrigado. Agora nos conduz para os nossos lares em paz e em segurança. Eu quero nessas minhas orações, nessa minha oração, eu quero incluir todas as famílias que estão precisando do Senhor como médico. Que o Senhor possa visitar todos os enfermos da tua casa, todos aqueles que estão sinistrados, hospitalizados, que agora neste momento, meu Senhor, a tua bênção e vá ao encontro deles, trazendo a saúde. E eu quero concordar com esta igreja, porque diz a tua palavra, meu Senhor, que quando nós, igreja, concordamos na terra, o Senhor concorda no céu, e nós concordamos agora em profetizar a cura, e a igreja dá um brado de glória a Deus, aleluia, porque nós confiamos no Senhor e em concordância já agradecemos os milagres de Deus na vida dessas pessoas que agora estão sendo curadas, transformadas, vivificadas, recebendo bênção no Senhor nesta manhã. E as famílias que também precisam de ó Deus, de um emprego, de uma bênção, de uma prosperidade, de pão para o seu alimento, que o Senhor possa também suprir as necessidades dessa família em nome de Jesus. E agora eu quero orar em favor do pastor e professor Ivonei, orar em favor da sua família, orar em favor do seu ministério, da comunidade onde está a sua igreja ali, Senhor. Deus, ordena a bênção do céu. O teu céu já está grato, porque o Senhor já ordenou bênção nesta semana, mas que essas bênçãos sejam continuadas a cada dia, e que a cada dia Ele possa estar contando as novas bênçãos e conquistas. É o que nós, já agradecido, já damos glória a Deus por todas as boas dádivas que vêm do Pai das luzes, do Deus de toda consolação. A Ele a honra, a glória, o louvor, a Ele toda a nossa adoração. Recebe, Jesus, recebe, Pai, recebe a nossa oração, que é ministrada pelo Espírito Santo, que em nós habita nesta manhã e habitará para sempre. E a igreja de Deus diz amém. Quem pode aplaudir, aplauda o Senhor. Glorifique a Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, seu Filho, que a consolação do Deus Espírito Santo repouse sobre a igreja do Senhor aqui e a igreja do Senhor espalhada em todo o mundo. Amém? Amém. Eu quero